Olá! Hoje no Tirando de Letra a gente está aqui na livraria da universidade. Esse lugar que você pode vir a qualquer momento para o deleite da literatura. E não poderia ser mais especial, sabe? Porque eu estou aqui com a Isabela de Andrade, que tem pelo menos, que eu sei, 4 livros publicados, fora o que ela tem guardado na gaveta. E a gente vai conversar sobre Baixo Paraíso. É um livro de estômago forte. Vou começar assim. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, acho que é muito especial para mim estar aqui, justamente vindo na UNB TV, na UNB, passei 8 anos da minha vida aqui, fiz jornalismo, fiz artes cênicas, então eu amo vir para Brasília, amo vir para a UNB, acho que são meus lugares casa, os meus lugares de onde saiu tudo que eu escrevo. Você escreve, hein? Ô livrinho danado. Vamos começar assim, né? Porque você exige do leitor atenção, você exige do leitor estômago, porque você já lança o mote do livro de cara para quem é a Marília, quem é essa personagem, tudo que ela enfrenta diante dos nossos olhos, porque você constrói essa menina, essa garota, essa mulher com todas as dificuldades diante dos nossos olhos, né? Romance de formação, 222 páginas. Você conseguiu fazer um romance inteiro em 200 páginas, condensando uma história poderosa. Como é que você fez isso? Nossa, como eu fiz isso? Pergunta difícil, mas eu acho que, e até a gente começar a gravar, a gente estava começando a conversar um pouco, acho que nesse livro, que é o mais importante para mim, acho que eu trouxe nele temas que são muito importantes para mim, temas que eu queria abordar, queria mexer, eu brinco que às vezes a gente tem que cavucar baús, a gente tem que mexer em gavetas. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fiz alguns cursos lá, teve um que foi muito importante para mim, do Marcelino Freire, que ele conversava muito com a gente sobre a escrita, da gente buscar ela onde a gente está se escondendo. Os principais temas estão onde a gente se esconde. Então ele falava muito, vê o que vocês estão escondendo, vê o que você está deixando de lado. E aí aqui eu me encontrei com o tema, a história de Baixo Paraíso. Eu falei sobre o que eu estou evitando falar, o que eu estou guardando. E aí eu falei, eu vou cavucar isso aqui, vou mexer, vou colocar esse dedo na ferida. E ele veio primeiro a partir de um jorro, onde eu falei, eu vou trazer esses temas que são importantes para mim, temas relacionados, né, ao corpo, muito ali a formação da gente enquanto mulher. Eu quis pegar essa história desde uma menina, pegar esse romance de formação, porque essa questão do corpo vem muito desde a infância, né? A gente, desde menina, é muito cobrada, é muito olhada, então ali ela vai se formando de uma forma com essa dolorosa. pressão estética muito dolorosa. Você conseguiu trazer isso com ela. Exato, é muita dor, então ela vai ali passando pela infância, adolescência, fase adulta, e rodeada exatamente dessa dor, mas e dessa fome que se confunde não só com uma fome física, mas às vezes uma fome de mundo, uma fome de experiências, né? Uma fome de poder experimentar e viver coisas que ela não se permite. E desse jorro inicial vieram muitas reescritas, né? Acho que com esse livro eu aprendi a importância da reescrita em um livro. Por quê? Porque ele foi se construindo. Eu tive um primeiro esqueleto, que tinha até um outro nome, era um nome completamente diferente. Conta. Vou contar. O primeiro eu não gostava muito, mas vou contar. Porque sempre que eu começo a escrever um livro, a primeira coisa que eu faço é, eu abro um arquivo e eu coloco um título. Independente se vai ser um título que vai ter a ver ou não, mas antes ele descrever as primeiras palavrinhas, eu crio um título para eu ter a sensação de que o livro existe. E aí ele se chamou O Amor Vai Virar Pó. E acho que o pó tinha um pouco a ver também com essa coisa do cerrado, da terra. Também. Aí ele teve depois um segundo nome, que eu gostava bastante, que ele virou um subtítulo do livro, que era o Quarto de Montaria. Sim. E o Quarto de Montaria é um espaço ali muito importante para a história. Ele ficou por um bom tempo Quarto de Montaria, mas um pouco mais em frente, escrevendo, eu entendi que a cidade, o Baixo Paraíso, era um personagem tão importante ali para o livro também, tão importante para a história, que eu falei, não, acho que o título é esse. Eu fui procurar, né? Eu falei assim, como é que eu não conheço Baixo Paraíso? Como é que tem Alto Paraíso? Cadê esse Baixo Paraíso? E você inventou esse lugar, Sim. Que é muito próximo de Alto Paraíso. É a mesma o imaginário, a estética do lugar, a gente que vai reconhece. Exato. A coisa das trilhas para ela, o que é essa busca? É um personagem de ânsia. Exato, é um personagem que anseia buscar, né? Anseia um futuro. E acho que tem muito uma coisa de quando pessoas que vivem no interior, conversando, vivem no interior a vida inteira, em cidades pequenas,
muitas vezes quando estão nessa fase da adolescência e da juventude, buscam sair, que é como se fosse quase um aperto, que você está ali, eu estou nessa cidade, parece que eu preciso viver mais experiências, e a gente que está aqui no Cerrado, no Centro-Oeste, tem esse anseio pelo litoral também, parece que o mar, o litoral é sempre uma coisa um pouco utópica, né, que vai levar a gente para algum lugar. E o Baixo Paraíso, então, ele foi se construindo como esse lugar também que é muito bonito, tem suas cachoeiras, tem suas trilhas, mas ao mesmo tempo oprimia ela ali de alguma forma. E ele foi tomando conta da história, mas eu achei muito legal você ter ido buscar, porque, por exemplo, em São Paulo, que o pessoal não conhece tanto aqui a geografia, uma das pessoas leu o livro e ela veio falar, Isa, eu já tinha ido em Alto Paraíso, e aí eu falei com o meu namorado, na próxima vez vamos para Baixo Paraíso, que a hospedagem deve ser mais barata, né? A gente tem que procurar ele nas proximidades. Incrível. Eu falei, nossa, né? Que ótimo, que acreditaram. Eu falei, mas não existe. Se procurar, não vai achar. Não, você cria uma cidade. Que hoje em dia existe em algum lugar. Você cria uma história de amor muito difícil de ser contada, né? Porque ela sofre muito e eu me identifiquei muito. Como a gente acompanha ela desde pequena até a fase em que ela chuta o balde, que eu falei, finalmente ela se liberta disso tudo. Tem muitas amarras ali, né? Aí você traz um padrasto da amiga, você traz um pai, você traz uma mãe, você traz a mãe. Então, assim, você tem várias narrativas que por si só virariam um livro. Isso é verdade. Vamos para o Mobral aqui. Como é que você construiu e escolheu essas histórias e conseguiu costurar essas histórias? Porque você traz motes para vários livros. Fica a dica. Você quer escrever um livro? Vai ler esse livro aqui. Como é que você fez isso? Eu acho que quando eu estava escrevendo, uma coisa também, eu não queria que ele virasse, às vezes, sobre um tema só. Por exemplo, é um livro sobre uma relação entre duas mulheres, e aí parece que você vai levantar uma bandeira sobre isso, ou não, é um livro sobre transtorno alimentar, eu também não queria. Então eu não queria que ele se reduzisse a um tema só, porque na vida a gente não é uma coisa só, né? A gente é essa bagunça de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo em que você está entendendo a relação com o seu corpo, você está tentando entender você mesmo dentro de um relacionamento, e você está tendo relações externas que às vezes vão te enriquecer, relações externas que vão te destruir, então isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo, e eu gosto muito que o personagem passe um pouco por esse turbilhão também, que eu falo, a gente é muito luz e muita sombra, e as personagens são assim também, né, a gente não é nem 100% bom, 100% mal, a gente não tá sempre vivendo tudo ali encaixadinho no quebra-cabeça, então eu queria lançar a personagem um pouco para esse turbilhão que é o que acontece na nossa vida, né, a gente tá ali estudando e conhecendo pessoas e trabalhando e sofrendo, e é tudo ali meio atrapalhado mesmo. O padrasto sobe o zíper com a mesma naturalidade com que esfrega os bolsos para limpar o líquido esbranquiçado das mãos. Eu desgrudo as costas da bancada fria enquanto rezo para que o corpo, um jorro, um rastro, um resto, não se desequilibre na hora de retomar o ritmo, o pulso, o salto. Caminho até o banheiro. Todo instante de desespero ou vazio vira oração, uma reza. Rezo devagar para que o tempo passe mais rápido, para que o tempo, um elo, possa se dissipar no ritmo em que esfrego minhas mãos. Não quero perceber o tempo. Rezo por um instante apático, solto, sem começo nem fim, um instante sem arestas. Aquelas pernas não são minhas, e não são minhas aquelas unhas, aquela barriga, aquele osso pontudo por debaixo do pé. Nada é meu. Volto vestida. Uso o único vestido vermelho que já tive, escolhido para chamar a minha própria atenção. Essa vai ser a última vez, eu prometo. Ele fuma um cigarro com a boca mole e murcha, o cigarro fede, eu peço a receita, por favor, outra oração. E o velho me entrega outro papel. Antes, rabisco um título com a caneta daquelas de bico de metal. A ponta do bico molhada com lentidão em um pequeno frasco de tinta preta. O que é isso? Um poema. O padrasto, a barriga dobrada na camisa repetida, a unha larga, a cara roxa, o tabaco na garganta, me entrega um verso. Uma violência a ser entregue a um corpo que não busca diálogo, a um corpo estático, a um corpo que se faz maleável para não perder a travessia. Um verso assim desmedido, entregue por um punho pálido. Pede que eu leia e diga se é bom. Pede que eu leia com calma e sente de uma vez, aproveite um minuto sem paciência, me pede um sorriso, me pede atenção. O padrasto se diz poeta e aponta o livro de capa verde, grafismos soltos à lombada amarela. É como na mesa do bar, no corredor da universidade, numa rua mais cheia, na porta de qualquer festa, todo cretino com a voz mais mansa se diz poeta. Eu achei curioso numa entrevista que você fez do livro dizer
que as pessoas te cobram que ela tivesse mais dramas de consciência a respeito do que acontece no primeiro capítulo. Sim. Eu não acho, porque eu acho que é uma consequência de todas as dores que ela carrega, que são muitas, né? Então, Sim. faz sentido ela ser um pouco essa pessoa que executa uma vingança em vida, assim, ou assiste algo acontecer punitivo para uma pessoa que sofre tanto. Esse tema, queria que você falasse sobre isso. Fala sobre isso agora, depois eu levanto outro. Esse acho que foi a parte ali onde a Marília deixa esse lado sombra sobressair, mas justamente pelo que você falou, de estar carregando algo ali a vida inteira, quase como guardando essa vingança e há tanto tempo ali querendo fazer alguma coisa e ali, ela observando, fez. Né? Às vezes você deixar acontecer, você também está fazendo, está participando, né? E eu quis ir no mais profundo, nesse lugar mais... Vou olhar até onde isso poderia chegar, qual o mais fundo do poço onde ela poderia ir nesse momento, e é ali. E eu acho que você colocando, então, isso nesse primeiro capítulo, e termina ali com você falando, nossa, mas é isso? Ela não vai sentir nada? Não vai se desesperar, se arrepender pelo que aconteceu? Não, mas espera aí, vamos ver o que aconteceu, então, para ela... Eu tô tão tá ali Marília que eu não me arrependi também. A gente compra isso, porque são muitas dores, né? Sim. Esse não lugar também, que é outra coisa que eu queria falar com você, ela não pertence a esse corpo. É uma luta com o próprio corpo. Então, Exato. assim, que dor. Porque não é só o romance que ela não consegue vivenciar até o final. É também a dor do existir nesse lugar e nessa luta para caber onde? E para quem? E por quê? Exato. Né? E caber num corpo que nem ela mesma sabe. Ela fica nessa busca, que ela está sempre buscando um corpo em que ela se sinta à vontade, que ela pertence, onde ela finalmente fala, essa sou eu, mas ela nunca encontra. E isso é uma dor que passa, acho que por muitas mulheres, né? Essa guerra contra o corpo a vida inteira. Uma cobrança, desde de menina, e eu tenho que emagrecer. Não, mas eu emagreci muito, agora eu engordei, mas eu engordei demais. Eu malhei, mas agora eu tô muito forte. Acho que talvez eu esteja muito bronzeada, mas agora tô muito pálida. Eu sou muito alta, sou muito pequena. Então é isso a vida inteira. Tanto que quando eu publiquei o livro, acho que o que eu mais recebi foram relatos de mulheres falando, nossa, como eu me identifiquei, como eu já passei por isso. Eu também fiz aula de dança e eu me sentia assim também, colando balé, eu achava que estava marcando tudo. E o biquíni também, realmente, eu tinha essa coisa de não colocar o biquíni. Então é uma dor que às vezes é muito íntima, é muito pessoal, parece sempre muito nossa, mas quando você coloca no livro, você entende que ela é muito coletiva. Então, que muitas mulheres, muitas meninas passam, né, por isso. E acho que hoje a gente está num espaço, não sei se ainda está num tempo e espaço, pelo menos um tempo atrás, em que a gente estava desconstruindo um pouco isso, né? Talvez a geração nova busca cada vez mais não estar nessa guerra, nessa luta com o próprio corpo. Eu sinto essa liberdade dessa geração, também, é uma libertação minha também, Sim, né? Sim, exato. Quando você vê meninas mais novas buscando deixar isso para lá, desconstruir essa ideia que a gente tinha de estar sempre guerreando com o próprio corpo, você fala, talvez as coisas se acertem um pouco, né? Não, você traz muita coisa aqui. Por exemplo, a cena do olho mágico em que ela observa o pai cair, desmaiar, e depois esse pai desaparece e isso vira um dado na vida dela, é uma coisa muito dolorosa também. Então, assim, ela é uma personagem cheia de dores muito, muito densas, assim. Você não poupou, você construiu uma pessoa que se constrói na sobrevivência, ela é uma lutadora, né? Sim. E aí você traz um final muito crível também, muito verossímil. Né, não estar os fogos de artifício no castelo da Disney, mas ela acha um meio de vida. E ela toma as rédeas da vida dela. Né? Você imaginou isso desde o início? Olha, te confesso que enquanto escritora, não sou... Até hoje, não sei como vão ser os próximos livros, eu não fui uma escritora tão certinha de esse será o início, esse é o meio, esse é o fim. Sempre foi uma escrita, e de baixo para isso foi assim, que quase o livro vai se apresentando. Eu achei o tema, e desde que eu achei o tema, foi até quase às vezes parece uma revelação, mas não é uma revelação, porque são bagagens que a gente guarda. Então, numa aula onde eu escrevi sobre esse quarto de montaria da fazenda do meu avô, esse quarto realmente existia, mas em um contexto completamente diferente do livro. Era um quarto onde se guardavam objetos de montaria. E eu tinha muito medo desse quarto quando eu era criança, então ele ficou muito na minha cabeça, porque era um quarto meio escuro, meio esquisito. E quando eu trouxe ele, foi como se o universo inteiro tivesse se revelado ao redor do livro. E aí as personagens vão vindo, então eu ia escrevendo, ia construindo, então foi um livro que foi se escrevendo durante a escrita mesmo. E aí durante a escrita eu ia conhecendo personagens. Por exemplo, teve isso é interessante, numa das últimas reescritas, a personagem da mãe, das duas mães, não tinham aquela história entre elas, não tinha aquele arremate. O livro estava lá quase pronto, numa das últimas leituras, e aí já com os meus editores, eles falaram,
e essa mãe aqui? Será que não tem alguma coisa, alguma história a mais para essa mãe? É uma personagem tão interessante, você podia trabalhar alguma coisa nela. E aí eu fui ler o livro depois de muito tempo já sem ler ele e falei, caramba, foi quase como se eu Achei. tivesse achado um Aham. segredo. Falei, essas duas estavam aqui, eu não tinha notado. Então são essas coisas que vão vindo quando você mesmo acho que vai tendo esse tempo e esse contato maior com o livro, sabe? Acho que é como se a história fosse chegando. Essa coisa do interior vem, essa coisa dos velamentos, que é tão real, né? Esses A vida é silêncios, feita né? de silenciamentos, velamentos, segredos, Exato. histórias ocultas. Você conta isso de um jeito muito legal também, que a gente não vai contar aqui. Como é que as pessoas, teu leitor descobre essa história entre essas duas mulheres também. Mas tem uma coisa que você fez, foi muito doída de ler. Você faz um capítulo em que você conta como que a Marília se dá conta do corpo a partir do outro. Sim. Eu achei um capítulo Desses assim. olhares E aí você externos, escolheu pontuar várias lembrancinhas dela a respeito de como ela foi se dando conta e as violências que ela sofreu, o bullying, né, que hoje é tão discutido e tudo. Você também traz isso. Sim. E acho que o importante de ver esse olhar externo é porque isso acontece muito na construção do corpo. Isso de uma experiência muito pessoal, e acho pessoal que vira coletiva, muitas meninas estão ali, você ainda não tem problema nenhum com o seu corpo, é você vivendo o seu corpo, e aí vem um primeiro olhar externo, vem um comentário, vem uma crítica, vem uma opinião que você não pediu, e você vai se dando conta de, peraí, será que esse corpo é inadequado e eu não sabia? Será que eu tenho que mudar alguma coisa que eu não estava nem pensando? E aí isso vai virando aquela semente que vai crescendo uma árvore dentro da cabeça dela. E isso segue ao longo da vida, né? A gente tem esse olhar externo que se sente muito à vontade para olhar e comentar, para olhar e querer interferir, para olhar E ser cruel. e se sentir se sentir à vontade para, olha, estou aqui, vou dar a minha opinião, vou aqui colocar o que eu penso. E aí esse corpo vai virando cada vez mais um constrangimento, né? Esse não pertencer, e você vai entendendo que, nossa, esse corpo que eu nem sabia, o outro está me dizendo que é inadequado, então talvez seja. E aí acho que o mais importante que a gente conquista quando vai amadurecendo, quando vai virando uma mulher adulta, é aprender isso é um olhar externo, tipo, ok, sua opinião, guarde para você. Mas quando você é uma menina, não existe essa maturidade emocional, né? Esse olhar externo vem quase como uma palavra final. Então ele passa a ter uma importância muito grande. Eu achei até interessante, você fala que no quarto tem um lugar importante na narrativa. A Gabriela, em determinado momento, tranca a Marília lá dentro. Eu achei isso assim pesadíssimo, né? Fora as outras coisas pesadas que existem no livro, mas assim, ela fica trancada lá dentro e ela absorve também essa pancada. Então, assim, é um personagem muito verossímil, porque ela é um saco de pancadas da vida o tempo todo. Então, quando ela responde, por que não responder também na mesma intensidade ou talvez até mais, né? Isso você constrói nessa história. É exato, de explodir, né? E aí eu acho que a Gabriela tem uma certa inveja da Marília, sabe? Porque a Marília se liberta, né? Você dá esse gancho no final, assim, que a Marília faz esse movimento. Ela vira para todo mundo e fala assim, deu. Né? Ela vira para os comprimidos e fala, deu. Ela encerra. E aí você fala de rituais também, assim. Você traz muito isso na narrativa. Ela constrói os rituais. Ela é muito só. Como construir um ser humano tão sozinho? Eu acredito que isso vem talvez um pouco de uma experiência da literatura e do escritor. O escritor tem momentos de muita solidão, e essa solidão ali do encontrar a história, do estar sozinho para precisar desse espaço interior. Mas isso não só enquanto escritor, acho que existem muitos seres humanos que estão totalmente sós, por mais que você esteja no meio de um monte de gente, ou está num espaço em que parece que você tem um convívio maior, mas existe uma solidão do não conseguir dialogar realmente, ou existe ali um diálogo de fachada e uma solidão interna muito grande de você nunca conseguir colocar ou nunca poder falar quem você realmente é. Essa personagem da Gabriela, inclusive, numa das primeiras leituras que eu tive, que eu enviei o livro para 3 amigas escritoras que eu gostava, confiava muito, para fazer aquela leitura beta, antes de mandar para uma leitura crítica. E uma delas falou, não, pelo amor de Deus, essa Gabriela é um saco, não aguenta essa menina, personagem insuportável, como é que você vai fazer a Marília continuar querendo ficar com essa menina? Isso enfraquece ela, por mim, rompia ela. Por mim, a minha opinião é que você devia romper o relacionamento das duas, porque isso enfraquece a Marília.
E eu fiquei pensando, mas não, principalmente ela ainda estava nesse espaço de se descobrir, nessa solidão, como você fala, desse não saber de si e do outro. Quantas relações ruins a gente não passa e a gente não segue durante a vida acreditando que é uma relação boa ou acreditando que é o tipo de relação que a gente merece. E realmente a relação delas é muito, muito estranha, né? Tem esse espelhamento, essa inveja, obsessão de um lado e de um outro, às vezes um pouco não entender a profundidade do outro, mas é uma relação muito possível de acontecer, né? A gente passa por muitas relações assim. Então eu quis manter, eu falei, não, é isso, essa Gabriela realmente não está aí à toa. Não está aí à toa e ela faz parte dessa construção da Marília. E acho que isso também transformava ela numa pessoa mais só, porque esse relacionamento, que era um dos relacionamentos que ela acreditava ser o mais importante para ela, onde ela se apoiava ali, era um relacionamento muito frágil, né? Talvez a força dela ali, o apoio, era a mãe, e só. Que tem muitas camadas essa mãe também, né? Você traz as suas amigas leitoras e tem o Elas na Escrita. Fala um pouco dessa tua vontade de fazer o Elas. Falo, e eu acho que isso aí vem até para um momento, antes também a gente estava conversando um pouquinho do porquê eu resolvi publicar. E acho que isso se relaciona e vai conversando muito com o porquê eu criei o Elas na Escrita. Eu criei muito justamente que quando eu comecei a querer escrever literatura, pensar ali que eu gostava de me ver como escritora, eu olhei para minha estante para buscar referência e buscar o que eu li. Eu falei, caramba, quanto homem. Eu lia muito homem, aqueles clássicos, né? E a gente, aqueles grandes livros, eu falava, nossa, preciso ler mais mulheres. Como que eu tô querendo me enxergar como uma escritora e não tô lendo mulher nenhuma. E aí, a partir dessa busca pessoal de quero ler mais mulheres, quero entender o que as mulheres estão escrevendo, eu falei, vou criar o Elas na Escrita. Na época já tinha o Leia Mulheres também, que eu me inspirei muito, que traz esse incentivo a ler e conhecer mais mulheres. E isso é tão importante que quando eu estava ali escrevendo ainda só nos meus blogs, aqueles blogs secretos que a gente tem, caderninho em casa, eu lembro que eu encontrei um livro da Juliana Motter, que é uma poeta que é de Brasília, hoje ela não mora em Brasília mais também, mas ela publicou um livro há muitos anos pela Patuá. E aí a gente tinha mais ou menos a mesma idade, ela fazia jornalismo na UNB também, a gente chegou a trabalhar no mesmo lugar uma época no Correio Brasiliense, e aí eu vi esse livro dela, tinha sido publicado pela Patuá, e aí eu olhei e falei, ué, se a Juliana, que é aqui, tá aqui da minha idade, tá convivendo no mesmo espaço que eu, a gente estuda juntas, estão aqui, publicou um livro, eu posso publicar também, por que eu não posso publicar? E aí foi que eu resolvi arrematar ali o que eu tinha de escrito, reunir os textos e mandar para o Eduardo Lacerda, pela primeira vez da Patuá, de ter essa ideia do ela. Eu posso publicar um livro, se ela pode, eu também posso. E aí, ter entendido esse meu caminho também me deixou ainda mais desperta para o caramba, a gente precisa realmente mostrar que outras mulheres podem publicar, que você não precisa estar em São Paulo, estar no Rio, que você pode estar em outras cidades, estar em outros espaços, pode buscar editoras que abrem as portas, né? Existem muitos caminhos possíveis. E acho que a partir dessa experiência minha, de ter visto que uma menina que convivia comigo publicava e eu podia publicar também, me deu essa vontade de mostrar assim, que mais mulheres podem publicar. E aí veio Elas na Escrita. É isso. Gente, 20 minutos voa, ficarei aqui 30 horas, eu não fiz metade das perguntas que eu queria ter feito, mas eu não vou fazer pergunta, eu quero que você leia Baixo Paraíso. Busque a Isabela nas redes sociais, entre em contato com Elas na Escrita, é um mundo que não vai acabar, eu espero que você continue escrevendo. Isso aqui foi um soco maravilhoso no estômago, um jeito de entender a literatura melhor, se entender no mundo melhor como ser humano, para ser um ser humano melhor. Leia. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau. Demorei horas até conseguir pegar no sono. Memorizo. Esquecer as coisas todas não ditas naquele não silêncio, enquanto o corpo se ocupa de planejar outras. Fazer planos. Viver grande ainda que nos dias pequenos. Fazer planos para tomar os caminhos pequenos possíveis. Fazer planos antes que o corpo perca vocabulário. Anotar num papelzinho aquele sossego no estômago e jogar dentro do pote da felicidade. Observar o quanto tudo acalma, ainda que o peito pule depois da lira desordenada dos 18 anos. Não é bom quando pula? Viver no instante desse susto. Veja, não era amor aquela ferida sempre aberta. Essa sim, com a casquinha grossa que não sai mesmo que a gente puxe pelas beiras. Como é bom cutucar esse pedaço desacostumado e levantar a primeira ponta. O corpo sempre começa pela beirada. Vai ver o triunfo de antes, dos anos desordenados, fosse mesmo esse. Entender em tudo imensidão. Hoje, o nosso impulso é não cair.